Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao programa especial deste 25 de janeiro do Cenário Econômico, diretamente do estúdio da B3, no centro da cidade de São Paulo. No começo deste ano agora, do mês de janeiro, nós tivemos aqui no Cenário Econômico um bate-papo com Elbia Garnon, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica. Naquele dia nós descobrimos que no Brasil, aqui neste país, até o vento é de qualidade superior se comparado ao que se tem em outros lugares do mundo, principalmente no Nordeste e no Sul do país. Naquele dia nós falamos sobre o setor, o crescimento dos parques eólicos pelo país e a importância desse tipo de energia limpa para o Brasil. Mas há transformações econômicas e sociais em regiões do país que a simples existência de um vento intenso tem representado uma nova e mais promissora realidade para comunidades inteiras. Para voltar a falar deste país que cresce e avança, que nós convidamos a Elbia novamente para dar mais detalhes da operação desses parques eólicos no país e dessas transformações econômicas que a energia dos ventos tem trazido ao Brasil. Elbia, bem-vinda novamente aqui ao Cenário Econômico. Foi tão surpreendente a entrevista de 2 semanas atrás. Aliás, o assunto andou pela redação aqui e nos deu tamanha repercussão, até pela história do vento de qualidade que você nos contou ao vivo no Cenário Econômico, que chamou a atenção. Bem-vinda novamente, antes de tudo. Obrigada, é um prazer. Elbia, vamos voltar a falar sobre o tamanho e o potencial, para a gente depois falar das transformações sociais que parques eólicos têm trazido a algumas regiões que em alguns lugares não tinha absolutamente nada economicamente viável ou de longo prazo. Mas qual é exatamente esse potencial que esse vento de qualidade dá ao Brasil, uma vantagem se comparado a outros lugares do mundo? Este potencial eólico brasileiro é algo novo para nós, até nós especialistas do setor elétrico estamos aprendendo com o potencial eólico brasileiro. Nós começamos a aproveitar fortemente os ventos a partir de 2009, com os parques eólicos, dos primeiros parques que entraram em leilões, e já se apresentando parques de energia eólica muito competitivas, quando nós comparamos com as demais fontes e próximo também da fonte hidrelétrica. De 2009 para cá, a fonte eólica é a fonte de energia que mais está crescendo no Brasil. E muito se deve à competitividade desse recurso e à nossa capacidade técnica de aproveitar este recurso eólico. O Brasil começou a estudar e investir em eólica lá em 2004, mas naquele período o custo da tecnologia era muito alto, era alguma coisa de 4 vezes maior do que a hidrelétrica. Isso lá em 2004? Lá em 2004. Como nós tínhamos uma oferta grande de energia hidrelétrica, o investimento não mostrava ser interessante, é isso? Não havia viabilidade de grandes montantes de eólica, porque com 4 vezes mais caro do que a hidrelétrica, não fazia sentido fazer o consumidor pagar tão caro por uma fonte de energia. Com a revolução tecnológica que aconteceu de 2004 a 2009, principalmente uma queda forte no custo de produção das máquinas e um aumento grande de produtividade lá fora. E aqui no Brasil foi uma revolução de produtividade, porque nós percebemos que o nosso vento é especial. O nosso vento tem características que os demais países não têm. O fato do nosso vento ter uma velocidade muito alta e ter uma certa constância. No caso do Nordeste, ele é unidirecional. Isso faz com que a máquina produza muito mais. A nossa produtividade é o dobro da Europa. Então, a Europa trabalha com um número da ordem de 30% e a nossa produtividade é da ordem de 60%. 30% durante o dia, ou seja, durante o dia, 30% do dia eu vou estar gerando energia, é isso? Não, é a relação da máquina. A relação da máquina. Quanto a máquina produz, o que a máquina traz de retorno, é uma produtividade média da máquina. Em relação à máquina, perfeito. É, o motor da máquina. 30% na Europa e a média brasileira de 60%. 60%. Mas você fez menção que em alguns lugares chega até a 90%, é isso? Isso, em alguns momentos, algum período do tempo, a gente chega a 90%. Porque nós temos o período de setembro a outubro, que eu chamo de safra de vento. É o período em que nós temos ventos ainda mais fortes. A safra é boa. A safra é muito boa. Então, esse período, a gente chega a atingir parques gerando a 90%.
90%. 90%. Poucas coisas têm 90% de produtividade. Poucas coisas, sim. Esse aí é o conceito do Brasil que cresce. Está crescendo desde 2009, continua crescendo e vai continuar crescendo nos próximos 10 anos. Você nos respondeu porque em algum momento lá atrás, essa discussão sobre geração de energia limpa, que sempre foi associada a questões ambientais, o porquê que a gente não investia muito. Eu tinha um custo elevado, ou seja, não compensava, não tinha retorno. Seria apenas uma aposta no futuro. Com essa melhora da tecnologia e o barateamento do custo da geração da energia, aí nós tivemos as duas coisas. O benefício, evidentemente, ambiental, que é notável, mas também uma condição financeira de retorno. Ou seja, as pessoas estão consumindo uma energia limpa de bom custo. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. E, recentemente, os consumidores brasileiros andaram pagando caro pela tarifa de energia. Nós estávamos acionando a chamada bandeira vermelha. A 2, inclusive. A bandeira vermelha é mais vermelha ainda. Mais vermelha ainda, exatamente. E se não fosse a energia eólica, talvez a gente estaria pagando mais caro ainda, porque a participação da eólica no ano passado na geração, em alguns momentos, o Sistema Interligado Brasileiro, ou seja, o país, recebeu 15% de energia vindo da eólica. E como ela é hoje a fonte mais barata, mais competitiva de energia no Brasil, ela acaba reduzindo esse mix de custo. Quando você faz menção de que é extremamente competitivo, mesmo quando eu estou com os reservatórios das hidrelétricas cheios, a eólica continua sendo mais competitiva? Sim, quando eu penso em novos projetos e novos leilões, sim. Inclusive, comparando com grandes projetos. Belo Monte, Jirau, Santo Antônio, foram os grandes projetos, os últimos projetos que nós colocamos. Extremamente polêmicos, porque ia mexer numa vasta área de questões ambientais que Itaipu não sofreu, essas todas sofreram. Sofreram e foi terrível. O Brasil passou um desafio enorme nessa discussão dessas grandes usinas. Nós não temos assim tantos potenciais e uma dificuldade muito grande para explorar. E no último leilão, dezembro de 2017, a energia eólica se tornou mais competitiva, mais barata do que Belo Monte. A média de preço de Belo Monte é agora superior ao preço da eólica. Como é que é exatamente o investimento e a pesquisa para se descobrir que naquela região não vale a pena instalar uma torre, vale a pena instalar uma série de torres, ou seja, construir-se um parque eólico? Como é que se dá esse processo todo? Nós fazemos o chamado Atlas Eólico, é o inventário de ventos. Nós instalamos algumas torres, em média 100, 120 metros de altura, uma torre de medição, e nós deixamos aquela torre ali por 2 anos medindo aquele vento. Aí essa torre vai dizer qual é o comportamento de vento naquela região. Você desconfia que ali tem um bom vento, porque não é difícil. Claro. Aí você comprova com essa medição da torre. E ali você identifica o potencial eólico brasileiro. Nós temos já o Atlas Eólico Brasileiro, que foi desenvolvido em 2002 para o Brasil todo, só que de lá para cá a tecnologia mudou muito e nós estamos fazendo um segundo Atlas Eólico Brasileiro. Só que os estados, como Rio Grande do Norte, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, todos eles já têm os seus Atlas atualizados. Para você ter uma ideia, comparação de tecnologia, em 2002, o Brasil inteiro tinha um inventário de 143 gigawatts de energia eólica de potencial. A tecnologia evoluiu a tal ponto e nós fizemos o mapa da Bahia em 2013, só na Bahia tem 186. Com essa nova medição associada à tecnologia, nós partimos de 143 gigawatts para 500 gigawatts de potencial eólico no Brasil. Eu vou pedir para você repetir esses números. Antes, o potencial era de 143. Para o país todo. Para o país todo. E depois descobriu que só na Bahia tinha 186. E daí, a nova estimativa é que o país todo tem acima de 500. Acima de 500 gigawatts. O que é notável, suponho-se, comparado a outros lugares do mundo também, desse é potencial notável. eólico. E ainda o que é notável, porque o Brasil hoje, somando todas as fontes, nuclear, termoelétrica, biomassa, o Brasil hoje tem 160 gigawatts instalados. É o que o Brasil precisa hoje, de potência instalada. Eu estou dizendo que eu tenho mais de 3 vezes
só em eólica da necessidade de energia do Brasil. Só a eólica conseguiria suprir a necessidade de energia brasileira? Hoje, 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes. Haja qualidade dos ventos, não é? Esse é o Brasil que dá certo. E dá certo por demais. Depois que eu faço toda essa medição, e essas regiões, hoje as regiões mais poderosas que se tem, das informações que se tem hoje confiáveis, depois eu vou lhe perguntar o que é exatamente a melhora da tecnologia. Eu supus que eu tenho um equipamento que capta melhor, mesmo que o vento não seja tão forte, é isso? Exato. Tá, mas nesse primeiro momento as principais regiões estão onde? No Nordeste brasileiro e no Rio Grande do Sul, é isso? É, no Rio Grande do Sul. O potencial no Nordeste brasileiro, em todos os estados praticamente. Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Sergipe, todos esses estados têm um bom potencial eólico. E nós estamos, na medida que vamos fazendo leilões, nós vamos explorando esses potenciais. É gigantesco, impressionante. É gigante. Esse potencial da menção, nós temos 3 vezes só de potencial eólico, levando-se em conta o que o Brasil consome hoje, ou seja, por falta de energia, que não será um problema de crescimento para o país, não é? Não, definitivamente não. E os interesses financeiros para se investir nesses parques eólicos, com toda essa informação, esse cabedal de informações, imagino também haja em quantidade razoável, ou pelo menos suficiente para o momento. Altíssimo interesse. Nós tivemos um leilão agora em dezembro e esperava-se contratar no máximo 2 gigawatts. Nós tínhamos 26 gigawatts inscritos de energia eólica para o leilão. Essa era a oferta em carteira de projetos prontos para a construção. Que fantástico. É fantástico. Bom, vamos fazer um rápido intervalo. A gente vai falar das transformações sociais que essa instalação de parques eólicos em algumas regiões do país extremamente pobres. Eu já fez essa menção no programa anterior e hoje a gente vai discutir um pouquinho mais porque é notável. Eu vou usar essa expressão de novo porque é notável. São regiões que não se imaginava que economicamente elas seriam viáveis para qualquer outra coisa, dada a situação do solo, da comunidade, do acesso a bens, ou seja, a economia sempre vai precisar de alguns recursos. Neste caso é só o vento que está fazendo a diferença, e uma gigantesca diferença. A gente faz um rápido intervalo, nós voltamos em instantes para voltar a falar desse potencial eólico do Brasil e a transformação que o potencial eólico está fazendo na vida, no dia a dia das pessoas. A gente volta em instantes. Seja bem-vindo de volta ao Cenário Econômico. Nós voltamos a conversar com Elbia Ganum sobre a energia eólica do Brasil, o potencial de energia eólica. Elbia, nós falamos no primeiro bloco dessa questão econômica, da viabilidade econômica que é gigantesca, provada e comprovada, dada a qualidade dos ventos. Eu adorei essa expressão, a qualidade dos ventos, o vento superior no Brasil, até o vento de qualidade, para usar a sua expressão, mas também da viabilidade econômica, do interesse que há em aplicar. E esse dado, que me é novo, do potencial de energia que nós temos. Se hoje nós consumimos, eu vou repetir uma vez mais, a necessidade de energia que tem no país hoje é de 160 gigawatts. Só energia eólica, nesse novo mapeamento dos ventos no Brasil, poderia fornecer mais de 500 gigawatts. Mais de 500. Ou seja, nós estamos falando de mais de 3 vezes do que precisa o país, de energia. Limpa, renovável e competitiva. E que sopra pelo país todo. Pelo país todo. Me permita só voltar a falar da questão da tecnologia. Você fez menção hoje com o avanço da tecnologia, você pode fazer um novo mapeamento do potencial eólico do país. O que é essa mudança de energia, de tecnologia? Eu tenho uma condição de um equipamento que capta melhor os ventos e transforma aquela energia mais fácil? Exatamente. Você parte da premissa que o vento é o mesmo. O vento brasileiro está aqui há alguns anos, não? Então, é mudança tecnológica mesmo. E essa mudança tecnológica é fácil de entender. É a altura de torre e potência de máquina. Quando nós fizemos o inventário do vento lá em 2001, nós tínhamos torres de 50 metros de altura e potência no máximo de 1 megawatt. Hoje, nós temos torres que chegam a 150 metros de altura. E potência de máquina, já com máquina de 3 a 3,5 megawatts. Então, a potência triplicou e a altura da torre também triplicou. Isso faz com que, mesmo em regiões que no passado
o vento não era considerado tão bom como São Paulo, Aham. agora tem potencial eólico. Você sabia, São Paulo tem um potencial eólico de 4,5 gigawatts. Nessa região de Botucatu, principalmente, nós temos já o inventário eólico de São Paulo, foi publicado em 2013. São Paulo tem um potencial eólico. Hoje tem parque em São Paulo? Ainda não, porque os potenciais do Nordeste ainda são melhores em termos de produtividade. Uhum. Então, em termos de preço, São Paulo precisa esperar um pouco, mas a gente tem potencial até em São Paulo. Vamos falar das transformações sociais? Você fez menção do Nordeste, que o vento lá é extremamente superior à média que se tem no mundo. Quando uma torre de energia eólica é instalada em alguma região, evidentemente que a mensuração vem de cima, não é da terra, é o que está ventando lá em cima que vale a pena. Aquela região, e boa parte da região nordeste do país, isso é lamentavelmente histórico no Brasil, sempre foi associada à pobreza e é um desenvolvimento muito fraco. E boa parte das regiões não tem, até a energia eólica chegar, não se imaginava qualquer outra coisa que não fosse extremamente custosa para trazer rapidamente um alento de elevação socioeconômica daquela região. O que acontece hoje quando um parque eólico ou uma torre de energia se instala no terreno de alguém, numa área de alguém? O salto econômico é considerável nessas regiões. E essa é a beleza também da energia eólica. A energia eólica, até onde se sabe, é a única forma de produção de energia que não concorre com as demais atividades econômicas. A gente tem o caso do Nordeste, que algumas regiões que não, a agricultura, a pecuária é escasso, é complicado. Você às vezes tem uma monocultura e às vezes alguma criação, geralmente de bode, que é essas regiões mais secas, o semiárido. Uhum. No sul, a gente tem criação de gado, plantação de arroz, de pinho, tem uma série de culturas no sul. E é interessante ver esse contraste, porque você instala um parque eólico e as atividades econômicas permanecem. Então, a eólica vem e agrega a atividade econômica, onde tem. E onde não tem, ela traz uma atividade econômica. Então, no Nordeste, você percebe um salto de desenvolvimento econômico e social, de famílias que viviam basicamente de Bolsa Família e passam a receber, porque os parques eólicos, eles têm uma característica, eles fazem arrendamento de terra. Então, quando eu vou lá e coloco uma torre e meço um potencial, ali eu faço um contrato de aluguel com o proprietário, geralmente um pequeno proprietário, um contrato de 20 anos. E eu pago para esse proprietário um valor associado à geração de energia. Hoje nós temos mais de 400 famílias beneficiadas com este contrato. Este valor é um valor superior a 400 milhões e essas famílias recebem, em média, 2,3 mil reais. Imagina uma família, por família. É por família, mas por que período? Por mês? Por 20 anos, por mês por 20 anos. Por mês por 20 anos. Exato, essa é a média. R$ 2.300. Exatamente. No meio do semiárido. No meio do semiárido. Cuja renda média normalmente não passa de R$ 200, R$ 300, porque boa parte é de agricultura de subsistência, de vida baseada em programas sociais do governo federal para poder sobreviver. Exatamente. O salto de IDH, quando conseguirmos medir, né, nós precisamos de um pouco mais de dado estatístico, vai ser altíssimo, justamente por conta dessa renda. O sujeito estava no meio do nada, com nenhuma grande possibilidade de melhora econômica e uma torre de energia eólica que está sendo a redenção, é isso? Isso, exatamente. Um dia desses, um jornalista do Nordeste conversando comigo, nessa terra onde tudo que se planta não dá. Eu disse a ele, só que nós plantamos aerogerador e colhemos prosperidade nessas regiões. Daqui a pouco alguém vai fazer poesia com catavento, porque aí está merecendo uma poesia com catavento. Já tem algumas. Já tem, não é? Porque já é poético naturalmente. Um catavento, evidentemente que eu estou usando uma expressão aqui lúdica. Nós estamos falando de aerogerador, é o nome técnico de uma torre daquelas de captação de energia eólica. Mas é um catavento, em algum momento. É um catavento. É um catavento, não é? É um catavento muito eficiente. E no Rio Grande do Sul, onde você já tinha uma agricultura desenvolvida, em alguns casos extremamente produtiva, extremamente competitiva, o que faz um aerogerador lá?
Um aerogerador no Sul. O Sul é interessante porque poesia do vento já havia muitas, né? O Minuano é responsável por isso. E o Rio Grande do Sul é interessante porque essas regiões muito produtivas, principalmente de gado, eles colocam os parques eólicos, as propriedades, a mesma lógica do arrendamento. E tem uma questão interessante que é a criação de gado, principalmente na fronteira do Brasil com o Uruguai, por exemplo. Sim. Existia muito roubo do gado nessa região. E os fazendeiros, então, passaram a arrendar suas terras para os parques e a segurança dos parques trouxe segurança para o gado. Então, os fazendeiros, quando eles veem os investidores investigando potencial, eles querem imediatamente já fazer um contrato, eles querem que a terra deles tenha realmente o potencial eólico, porque eles vão receber uma renda, essa renda passa a ser a renda principal, ela é maior do que a renda do gado, né, do que qualquer cultura, e ainda traz a segurança para a criação do gado. Porque quem faz a segurança dos aerogeradores é da empresa investidora do aerogerador. Investidora do aerogerador. E, claro, se eu tenho uma segurança ali, o gado vai de roldão na segurança que se promove com as torres de energia eólica. Sim, isso é muito interessante. As famílias da região do Rio Grande do Sul, o primeiro fator que eles vêm comentar nas minhas viagens, que converso com eles, é esse. Olha, nós estamos muito seguros agora. Elbia, me permita agora, nós estamos já na fase final dessa entrevista. Na sua perspectiva de brasileira, você é de Minas Gerais, né? Sou. Com esse sotaque de mineira não tem como, mas me diga lá, qual é a sua perspectiva vendo tudo isso que a energia eólica traz? Óbvio, você é representante do setor máximo, é presidente da associação, mas quando você vê o que se traz de benefício, porque o único benefício que as pessoas conheciam até então é que era uma energia limpa. Óbvio, isso tudo todo mundo aprendia até na escola. Reclamava-se nos anos 80 porque a gente não investia em energia eólica, a questão ambiental já estava começando, no final dos anos 80, já estava começando a ficar evidente, tanto que tivemos a Rio 92, a ECO no Rio de Janeiro em 92, enfim. Esse era um benefício que todo mundo, ninguém tinha dúvida, não se imaginava os outros benefícios, sobretudo na questão do Nordeste, ou a segurança para os produtores de gado no sul do país. Você, como brasileira, pensa o que do país depois de adicionar toda essa informação sobre a energia eólica, do potencial técnico de geração de energia, por ser sustentável, por ser limpa e da transformação social que é gigantesca nesse país? Existe um Brasil que às vezes nós não prestamos atenção. Esse é o Brasil que dá certo, esse é o Brasil que traz desenvolvimento e que não precisa de muito para conseguir bons resultados. O efeito multiplicador de um leilão, como aconteceu em dezembro agora, nós temos investimentos da ordem de 8 bilhões, nós vamos gerar mais de 20 mil postos de trabalho só com esse leilão em dezembro e vamos atender mais ou menos 6 milhões de brasileiros com uma energia limpa, renovável e competitiva. E isso vai trazer, além de uma energia para o desenvolvimento do país, vai trazer imediatamente um benefício para a população local. Não dá para ter mau humor com o Brasil, não, né? Não dá, só se quiser. Porque senão o vento leva e gera energia quando você está mal-humorado, é isso? Exatamente. E o vento é uma coisa interessante, que ele passa, produz energia, traz todos esses benefícios e continua intacto. Porque o vento não é um bem finito, ele é infinito e ele traz todo esse benefício para o país. O que venta aqui vai ventar no outro, possivelmente no outro catavento que está logo ali na frente. Exatamente, sem provocar nenhum dano ambiental e trazendo muito benefício para o país, para a população local. Elbia, brigadíssimo. Obrigada. Brigadíssimo. E sucesso nas iniciativas de energia eólica. Só há benefícios que a gente está vendo crescer e cada vez... Porque resolve questões econômicas, questões de geração de energia e sociais. É uma combinação poderosa, certamente. Como economista, eu devo dizer que é maravilhoso. Muito obrigado, Elbia, mais uma vez. Bom, nós conversamos sobre energia eólica aqui, as transformações econômicas que a geração de energia eólica, além dos benefícios ambientais que eram reclamados e conhecidos, mas também o potencial de resolver questões sociais que pareciam impossíveis de serem resolvidas em regiões bastante pobres do país. O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. A gente está ao vivo amanhã aqui, de volta no estúdio da B3. Até lá.